nosso tempo de edificação. Abra sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4. Estamos avançando para a linha de chegada do estudo da carta aos Filipenses. E nesta manhã, nós vamos ver uma palavra de gratidão do apóstolo Paulo e uma palavra de reconhecimento vibrante para com os irmãos da igreja de Filipos. Mencionamos ali 2 Coríntios, não é isso? No momento agora de dízimos e ofertas, capítulo 8 e 9, e de certa forma faz menção a essa igreja fiel, a essa igreja dedicada à obra do Senhor, a essa igreja que, de certa forma, estava disposta a se entregar sem reservas, estava disposta a se sacrificar. E diz lá naquela passagem, naquele contexto, que os irmãos diziam assim: eu não posso ficar de fora, eu quero participar, eu quero me dedicar a esta missão, eu quero contribuir para que esta obra avance e seja consolidada. E é sobre este sentimento de gratidão alegre do apóstolo Paulo que nós vamos meditar nesta manhã. Estamos no capítulo 4, nos versos 10 a 13, no capítulo 4. Só aproveitando, à noite, nós vamos dos versos 14 a 19, e no próximo domingo à noite, nós terminamos a carta, nos versos 20 a 23. Domingo pela manhã teremos um escolão, estamos organizando com o Ministério de Educação, na temática da mordomia, tá certo? Vamos adaptar no próximo domingo pela manhã, também o horário, começando às 9 horas, e à noite vamos ter o encerramento do que estamos estudando desde o início do primeiro domingo de janeiro, desde o início do ano. E tenho certeza que Deus ainda tem ensinamentos preciosos para a minha vida e a sua vida, neste estudo que nós estamos fazendo. Inclusive o pessoal da mídia está trabalhando, meu nome é podcast, é isso? Uma série de mensagens, que está sendo feito recortes de tudo que nós estamos estudando desde o início do ano, e vai estar disponível para quem quiser revisar, se aprofundar naquilo que temos visto durante todo esse tempo. Você vai poder assim proceder, utilizando aí das mídias digitais. Mas vamos à leitura do texto primeiramente, que diz a partir do verso 10, não percam de vista a palavra alegria. Estamos falando sobre a carta da alegria, a carta enviada por Paulo à igreja de Filipos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. E o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações nesta manhã, que Ele fale através do seu Santo Espírito e ministre aos nossos corações, às nossas vidas,
Tudo posso, vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos tentar entender o contexto em que essas palavras foram ditas naquela ocasião, no primeiro século, pelo apóstolo Paulo. Vai ficar mais fácil entendermos o que Deus estava realmente falando através da sua palavra para a igreja de Filipos. Deixa eu aproveitar aqui então, para a gente seguir. Eu vou fazer uso do comentarista bíblico, também de autores, para nos ajudar a entender essa colocação, tá certo? Até porque vou falar mais à frente, que é uma colocação das mais mal compreendidas, podemos dizer, da igreja contemporânea. Então, é importante irmos ao texto, pedirmos ao Senhor iluminação do Espírito, sabedoria, para entendermos por que Paulo falou que tudo podia naquele que o fortalecia. O comentarista já vai dizer que dos versos 10 a 20, não vamos até o 20, fomos só até o 13 no momento, ele vai dizer que o que Paulo discute nesta sessão, talvez seja a razão, o motivo da escrita da carta. Estamos então num momento importante, não é isso? Do nosso estudo. Paulo está falando do motivo pelo qual escreveu a carta. Que motivo foi este, então? O comentarista continua. Os filipenses enviaram para Paulo ofertas. E simplesmente Paulo queria agradecer. Então vamos falar sobre gratidão nesta manhã. Agradecer a Deus. Também quero aproveitar nesse momento pela vida dos irmãos, os irmãos que são dedicados a esta obra, os irmãos que dão bom testemunho de Cristo onde quer que vão. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que são fiéis também na obra do Senhor, que Deus tem dado coração generoso, coração com liberalidade, que amam a obra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão dedicados ao discipulado, ao cuidado de vidas, ao investimento mútuo uns sobre os outros. O motivo da escrita da carta, Paulo queria agradecer. Irmãos, obrigado, porque Deus usou a vida de vocês para sustentar o ministério, e a obra não para. A provisão chegou ali, naquela prisão domiciliar onde Paulo se encontrava em Roma. A provisão chegou, a obra não parou. As 4 cartas da prisão foram escritas. As igrejas foram abençoadas. Nós vimos na metade desses estudos que até a guarda pretoriana, toda ela ouviu falar do Evangelho de Cristo. Porque não faltou. Por mais que Paulo vai dizer que aprendi também estar com fome ali, mas nós sabemos que nunca vi como é o justo a mendigar o pão, não é isso? A palavra diz que Deus sustenta o seu povo, mesmo que ele passe fome, Deus dá o sustento. No livro de Êxodo e ali no Pentateuco é possível ver que esse sustento de Deus, ele é especial, ele é constante sobre a vida do povo de Deus. Interessante ali no final de Deuteronômio, no início de Josué, que quando o povo realmente entrou na terra prometida e colheu as primeiras frutas, naquele dia cessou o maná que estava caindo dos céus. A provisão de Deus, o sustento de Deus para cada dia. O maná, durante 40 anos, alimentou o povo no deserto.
Mas no dia que eles entraram na terra e comeram dos primeiros frutos da terra, o maná parou de cair. A provisão continuou, ela não parou. Então, o apóstolo, diz o comentarista, mostra que os filipenses seriam recompensados por suas dádivas e que Deus supriria eles em todas as suas necessidades. E como é bom saber que Deus supre também as nossas necessidades. Vale a pena viver pela fé. O profeta já falou que o justo vive pela fé. E esse texto é retomado por Paulo, é retomado pelo autor de Hebreus, e aprofundado: o justo vive pela fé. Depende de Deus para todas as coisas. Deus é o provedor, Deus é o dono da prata, do ouro e de qualquer coisa que seja. Então, o motivo da carta é: obrigado, igreja de Filipos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, suprindo todas as suas necessidades. Continuem generosos, continuem dedicados à obra do Senhor. Porque nós vimos no decorrer dos estudos toda uma explanação teológica da carta da alegria. Nós vimos a fundo. Início do capítulo 2 é teologia pura, sobre o sentimento de Cristo, sobre os estados de Cristo, o estado de humilhação, estado de exaltação. E nós seguimos vendo teologia aprofundada lá no capítulo 3, por exemplo, ali, conhecer a Cristo mais e mais, e o poder da sua ressurreição. Nós vimos também, desde o capítulo 1, Paulo dizendo: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E nós seguimos vendo sobre a importância de confiarmos em Deus para todas as coisas. Falamos bem sobre oração no último domingo. Então, após toda a explanação, Paulo caminha para as despedidas, para o fechamento da carta. E acredito que aqueles que lembram bem dos tempos das correspondências, quando chegavam a carta, falamos isso no primeiro estudo, queríamos ler do início ao fim, principalmente quando a pessoa estava, inclusive, apaixonada. Não é isso, Ariel? Aí você está aqui, Carla está lá estudando no interior, aí ela lhe manda uma carta, aí você vai ler e reler várias vezes, e principalmente o final da carta, as despedidas da carta. Eu lembro bem, ainda bem que ela não está aqui, está gravando, mas depois pode fazer o corte, né? Ela está ali com as crianças, trabalhando ali o 3 palavrinhas. Eu tenho guardado até hoje um primeiro e-mail, não foi uma carta, mas foi um e-mail, certo? Que Jússi, ainda não era minha namorada, mandou para mim. E no final tinha lá, de maneira bem discreta, um abraço. Aquilo ali massageou o meu ego. Eu disse: opa, olha aí, Ariel, um abraço. E eu li e reli aquele e-mail várias vezes. E assim vai. Então, agora chegamos no momento especial da carta. Paulo vai concluir a carta. Tem coisa boa ainda para nos abençoar através deste texto. É hora do fechamento, e é nessa intenção que Paulo traz uma palavra de gratidão pelas ofertas que foram enviadas e que ajudaram a suprir suas necessidades na prisão. A gente vai ver do texto que não foi nem uma vez, né? Foi mais de uma vez que foram enviados ofertas de apoio ali à obra. Quando a gente vai ali para 2 Coríntios 8 e 9, a gente vai ver que aquela igreja
Era uma igreja que estava disposta a ajudar, inclusive, não apenas o ministério de Paulo, mas inclusive outras igrejas. A oferta que é levantada em 2 Coríntios 8 e 9 é para ajudar qual igreja? Quem pode me ajudar? Qual igreja? A igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldades. A oferta é levantada com este propósito. Então é possível ver que os irmãos da igreja de Filipos estavam sempre prontos a contribuir para abençoar a obra de Deus. Então ele está agradecendo porque o suprimento chegou, as necessidades na prisão foram atendidas e a obra não parou. E é nesse contexto que Paulo vai trazer essa palavra teológica, podemos também assim dizer, das mais mal interpretadas do presente tempo. Tudo posso naquele que me fortalece. Basta ligar a televisão e você vai ver muita gente fazendo uso desta frase fora de contexto, muito mal aplicada. E queremos reforçar também, vamos falar adiante, sobre o estudo da hermenêutica, da interpretação bíblica, que o que o autor falou tem importância. A maneira como o destinatário também recebeu tem importância, certo? Então vale a pena tentar observar o texto, buscar a interpretação do texto e a aplicação do texto. E vale a pena ainda uma dica, o contexto onde essas palavras foram ditas. O que foram dito antes dela e o que está sendo dito depois dela. Vai facilitar uma melhor compreensão do que realmente o autor quis dizer. Porque tem muita gente dizendo o que Paulo não disse. De acordo com esta passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Como se o poder fosse nosso, como se o poder fosse do ser humano e não de Deus. Deus que é a fonte de toda a bênção, Deus que é a fonte de toda a provisão. Seria melhor dizer, já aqui para vocês, tudo posso em Cristo, que me fortalece. Quem me fortalece é Cristo. O poder emana dele e não nosso. Ele faz o querer e também o realizar. Como estamos falando de gratidão, Paulo está agradecendo, não é isso? Porque a provisão chegou. Eu quero perguntar para você, já agradeceu hoje pelo dia? Pelo dia que o Senhor está nos proporcionando? Já parou para agradecer hoje pelo ar que respiramos? Já parou para agradecer hoje pela família que Deus presenteou a cada um de nós? Pela salvação que Cristo nos presenteou? Pela igreja que podemos desfrutar da comunhão com Deus, da comunhão com o irmão? Já parou para agradecer hoje pela Bíblia em nossa língua? No passado não tinha Bíblia em língua portuguesa. Pela oportunidade de estudarmos a Bíblia nesta manhã? Já parou para agradecer hoje pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje? Vale a pena agradecer a Deus, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Amém, igreja? O comentarista vai dizer, o contexto em que se encontra esta afirmação, tudo posso naquele que me fortalece, mostra que Paulo não estava dizendo todas as coisas no sentido ilimitado. Esta passagem
não pode ser usada como pretexto de que em Cristo o crente pode fazer qualquer coisa. Todas as coisas refere-se à postura de viver contente, a postura de viver contente nas situações de fartura ou de fome, quando se tem muito ou se está necessitado. Está falando sobre contentamento, no meu entendimento aqui já, do que o comentarista está dizendo. Contentamento, tendo em fartura ou tendo em escassez. Mas a provisão de Deus nunca faltará. Em todo tempo, o justo vive pela fé. Até mesmo nos tempos de escassez, o justo está sendo ensinado que ele precisa continuar dependente do Senhor, crendo que o Senhor é o provedor. Porque tem momentos também, falando do inverso, que quando temos em fartura, infelizmente, esquecemos do Senhor. Quem proveu a fartura foi Deus, e não por mérito e esforço apenas humano. Em escassez e em fartura, a lição é: Deus é o provedor. Vivamos pela fé, sempre, em todas as coisas. O comentarista continua: então, todas as coisas se referem à postura de viver contente nas situações de fartura ou de fome, quando se tem muito ou se está necessitado. Como Paulo estava preso, uma boa observação para o momento, o que ele está dizendo é que ele pode enfrentar qualquer situação, a sua fé não será abalada. Paulo, ele pode enfrentar sofrimentos e pode ter em fartura, nada o afastará do seu bem mais precioso, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Irmãos, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso contexto, se o tempo que você vive é um tempo de fartura, foi Deus quem proveu. Que o amor, a riqueza, como diz Paulo a Timóteo, não o afaste de Deus, foi Deus quem proveu. Se o tempo é de escassez, Deus está contigo, Deus jamais o abandonará, Deus dará o suprimento, Ele é o provedor de todas as coisas. Não nos esqueçamos, Ele está presente, e Ele mesmo prometeu que jamais nos abandonaria, e que estaria sempre ao nosso lado. Então Paulo está dizendo que independente da circunstância, nada o afastará de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou voltar àquela questão da interpretação bíblica, porque a intenção do autor não pode ser perdida. A intenção do autor, Samuel, ela não pode ser negligenciada. Infelizmente, em outros arraiais, a intenção do autor tem sido atropelada e lançada até fora. Misericórdia, Deus tenha misericórdia. As pessoas estão sendo alimentadas com um falso ensino, com heresias. Então, a intenção dele não pode ser negligenciada. Observemos então o contexto em que as palavras foram ditas, foram proferidas, e busquemos a compreensão do texto. Peçamos humildemente ao Espírito Santo que nos mostre o que Deus está falando através da sua palavra.
o Espírito Santo que habita em nossos corações, ele nos conduzirá a toda a verdade de Deus, ele nos mostrará o que Deus quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Meus irmãos, eu sei que os irmãos são bem ensinados na melhor escola do mundo, a escola bíblica dominical. Eu sei que os irmãos também são dedicados, como diz ali aquela passagem, os bereanos, não é isso? Que eles com avidez, eles procuravam verificar se realmente era assim que o texto estava falando. Então aqui, eu já, de certa forma, fico mais tranquilo, nesse sentido, mas mesmo assim, tomemos cuidado com as tais das teologias da prosperidade, sem fundamento bíblico, as tais das teologias triunfalistas, porque esse é um texto que tem sido usado por teologias triunfalistas, interpretando de maneira equivocada, dizendo que o ser humano pode todas as coisas, e que ele é um super-herói, e que ele está blindado, ou que ele tem o corpo fechado, e outras coisas mais. O ser humano é de carne e osso, o ser humano vai voltar ao pó, porque ele é pecador, e o Espírito volta a Deus que o criou. Agora, quer corpo blindado? Na glória. A gente pode ir lá em 1 Coríntios 15, na descrição, ali no final de 1 Coríntios 15, vai ser dado um corpo irrepreensível. Aí sim, é diferente. Um novo corpo, o corpo restaurado. O corpo que o Senhor há de presentear aqueles que estão em Cristo. Aí no céu o pecado não tem vez, não tem brecha. E lá viveremos em adoração ao Senhor eternamente. Reconhecendo a nossa posição também, tá certo? E Deus é o único merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cuidado com as teologias triunfalistas que têm sido pregado aí fora. O comentarista bíblico vai dizer que todo leitor da Bíblia deve buscar com responsabilidade o sentido correto do texto. Não há dúvida de que o sentido correto é aquele que o autor original quis transmitir quando escreveu o texto. Então vamos ao texto, vamos observar desde o verso 10, ok? O que é que Paulo está falando para os irmãos da igreja de Filipos. E ele começa falando sobre alegria. Alegrei-me de maneira sobremaneira. Alegrei-me de maneira extensa, intensa, no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está aqui agradecendo, e ele está muito alegre sobremaneira, porque aqueles irmãos foram generosos, abençoaram a obra não faltou, inclusive foi dado a eles nova oportunidade, e eles assim prontamente atenderam à necessidade da obra. Amém, igreja? É isso que Paulo está dizendo. Ele está agradecendo e ressaltando que Deus dá oportunidades para que possamos também abençoar a sua obra, abençoar, inclusive no caso aí em especial, ministérios específicos. Eu sei que alguns irmãos aqui na igreja ajudam no sustento de ministérios específicos, por exemplo, de missões mundiais. Não tem irmãos que tem o carnezinho que chega todo mês, e você ali é fiel no sustento daquela obra, vez por outra chega uma cartinha, não é isso? Contando do que Deus tem feito lá, e a obra não para, são oportunidades. Temos duas congregações
que estão cheias de oportunidades para servir. As aulas do PEP já foram retomadas. E quando eu falo de servir, eu não estou falando apenas de contribuição financeira. Temos encorajado os irmãos a vamos cada vez mais estar mais próximos ali das congregações. As necessidades lá são imensas. E podemos ajudar com discipulado, com treinamentos, com capacitações, com estudos. Também pegar a pá, não é isso? Rodar a betoneira, tem formas de ajudar, certo? E também contribuir, ok? Então Paulo está revelando gratidão, alegria, porque ele foi abençoado na obra pelos irmãos da igreja de Filipos. Os versos 11 e 12 vão nos ajudar a entender o verso 13. Aí Paulo vai agora dizer a sua condição. Eu digo isto, eu estou grato a Deus pela vida de vocês, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha a questão da alegria aqui nesse momento, estar contente, estar satisfeito em toda e qualquer situação. E ele vai descrever as situações, tanto ser estar humilhado, como também ser estar honrado, tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, já era alguém experimentado, tanto em ter fartura, como também passar fome, escassez. Ter em abundância, também está numa condição de escassez, como diz o texto no verso 12. Eu quero dizer aos irmãos que a vida, ela nos ensina diariamente. A vida é uma aventura, e com Cristo é a melhor aventura que existe. Cada dia de uma vez, cada dia um novo aprendizado. Com Cristo a vida é diferente. O comentarista bíblico, ao analisar esses versículos, ele vai falar sobre satisfação, e ele vai dizer: a satisfação é obtida também quando não desejamos o que é do outro. A satisfação está relacionada à gratidão e à consciência de que Deus tem o controle de todas as coisas. Devemos então estar satisfeitos. É isso que o verso 11 vai dizer ali: viver contente, estar satisfeito com, inclusive, o dia de hoje, com o presente, e aprender em toda e qualquer circunstância que Deus nos colocar. É importante saber viver com fartura e também com escassez de recursos, completa o comentarista. Paulo reconhece que a sua suficiência não vem de suas forças. Olha o verso 13. A sua suficiência não vem de suas forças, mas vem de Cristo. Primeira Timóteo 6, de 6 a 11, preciso ler essa passagem, estou perto de terminar, tá certo? Vai nos ajudar a compreender a questão da satisfação, do estar satisfeito. Capítulo 6, de 6 a 11, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Irmãos, dentro desse contexto, observemos os cuidados, porque até mesmo parece que ter em abundância é melhor do que estar numa condição de escassez. Agora, ao ter em abundância, existe o risco, o perigo do desvio da fé, como o texto menciona. Vale a pena depois um estudo mais aprofundado do capítulo 6 completo de 1 Timóteo, porque vai falar até para aqueles que têm em abundância. No final, acerca dos ricos, diz aqui o texto, dos versos 17 a 19, que não vamos ler agora. Mas vale a pena entender a circunstância, entender o contexto de ter em abundância ou estar em um momento de escassez. Estejamos sempre satisfeitos em Cristo. E o verso 13, para a gente caminhar aqui um pouco mais rápido para o final, é nesse contexto de alegria, porque Paulo está alegre, porque ele foi ajudado, ele foi suprido, ele estava num momento de escassez, o suprimento chegou, ele está agradecendo aos irmãos. É nesse contexto de alegria, é nesse contexto de gratidão, por causa de uma oferta que ele recebeu, e não faltou, e a obra foi atendida, que o texto de Filipenses 4,13 está inserido. Ele está preso, ele tinha necessidades, chegou a provisão, ele está agradecendo e dizendo: tudo posso em Cristo que me fortalece. É simples, porque ele mencionou nos versos 11 e 12, que sabe estar contente e satisfeito, aprendeu pelas experiências da vida com Cristo, a ser honrado, a ser humilhado, a estar em escassez, a ter em abundância. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Vale a pena observar, diz o comentarista, então, os versos anteriores, que já mencionei, 11 e 12, para entender o que Paulo falou no verso 13. Volto a afirmar, nos ambientes triunfalistas, parece que eles esquecem dos versos anteriores, ou claro, não mencionam, apenas mencionam o texto fora de contexto, com aplicação que o autor não falou, e não deveria ser assim. Isso. Ainda, 2 Coríntios 6, verso 10, para ajudar a entender, tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 6, 10, Paulo vai dizer: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda eu quero finalizar com 2 Coríntios 12, 9 e 10, que vai descrever bem na prática a realidade de que podemos suportar o que for, estando com a vida em Cristo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém, irmãos? É Cristo que nos fortalece, porque Paulo vai dizer: afinal, não são as coisas exteriores que contam. Paulo está dizendo: para mim, Cristo é tudo, Cristo é suficiente. É o que ele diz em Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque estarei com Ele.
para sempre. Tudo podemos em Cristo, que nos fortalece em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé.